mas eu preciso fazer uma dieta e preciso fazer exercício, não tem mágica. Nos investimentos é a mesma coisa, não tem atalho. Quando as pessoas buscam atalho, elas perdem dinheiro. A gente cresce muito, porque a gente faz um trabalho bem feito e a gente tem muitas boas oportunidades, né, para os clientes. Falei pro time, a gente tem que criar um produto que qualquer pessoa possa ser nosso cliente, basta ela adquirir esse produto e a gente vai acessar, ela vai ter acesso a gente. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Começando o Valor Entrevista muito especial, direto da cidade maravilhosa, a cidade de Blumenau, a maior cidade do Vale Europeu, e hoje com um convidado ilustre. Nós vamos conhecer sobre o segmento financeiro com quem entende do assunto. Roberto Pereira está novamente no Valor Entrevista para falar desse tema tão importante. Seja bem-vindo, Roberto. Poxa, eu que agradeço aqui. Eu sempre falo que quem abre as portas de casa, abre as portas do coração, né? Então seja bem-vindo aqui ao nosso escritório, um local que a gente trabalha bastante, que a gente consegue ajudar as pessoas e que a gente é muito feliz. Afinal, a gente passa às vezes mais tempo no trabalho do que em casa, né? Outra coisa importante, vocês vão ver pelas imagens, que escritório maravilhoso, cara. Parabéns. Então, o mérito é da Jéssica, que é arquiteta em Gaspar, né? A Jéssica que fez esse projeto, de fato, todo mundo que chega aqui elogia, fica feliz. A Jéssica aproveitou muito bem o espaço, criou um projeto assim muito bom. A gente ficou bem feliz com o resultado. Quanto tempo o escritório está aqui em Blumenau? A gente completou um ano agora, em janeiro, né? A empresa foi fundada em novembro, e a gente começou aqui em janeiro. A gente iniciou meio acampado, até a gente divulgou as fotos nas redes sociais, porque ainda estavam os móveis sendo montados, mas a gente começou a trabalhar. Então, já passou um ano, passou rápido. Tu vê, né, cara? Um ano de muito trabalho. E agora vocês vão conhecer do que eu estou falando. E aí eu quero que tu me responda o que é a Atex Investimento. Eu costumo falar, Alan, assim, a Atex é um sonho grande. O Jorge Paulo Lemann tem uma frase que eu gosto bastante, inclusive cada sócio, cada colaborador que inicia aqui, eu entrego uma cópia desse livro, que é o Sonho Grande, né? Então ele fala que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então a Atex é o nosso sonho grande aqui, né? Desde o momento que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu percebi que era possível a gente ajudar muitas pessoas e escalar esse negócio. Sim. Porque os bons negócios são aqueles que você pode escalar. Às vezes tu tem um ótimo negócio, mas só serve para Blumenau. Sim. Aí, você tem uma limitação geográfica. O serviço que a gente faz aqui, a gente atende o Brasil inteiro e pessoas de fora do Brasil. Tem clientes em New Jersey, tem cliente em Portugal, tem cliente na Espanha. Então, a gente não tem barreira geográfica. Então, é um negócio muito escalável, no qual a gente é cada vez melhor remunerado se o cliente vai bem. Ele vai tendo sucesso, a gente vai tendo sucesso junto. Então, é um famoso ganha-ganha, né? Então o cliente está feliz, ele acaba indicando mais e a gente continua crescendo. Essa expertise do mercado financeiro começou como contigo? O que tocou no teu coração para ir para esse segmento? Então, teve um livro que marcou minha adolescência, que foi aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Sim. Até recomendo para quem tem filhos, adolescentes, ou quem já está na meia idade. Robert Kiyosaki. Isso, lê esse livro. Ele ensina muito claramente a diferença de ativos e passivos, né? Sim. E ele utiliza os dois pais deles, né? O pai que é o pai rico e o pai pobre, ele mostra a diferença de mentalidade. Então eu sempre gostei do mercado financeiro, comecei a investir muito novo, mas era muito difícil. Antigamente, eu lembro que o primeiro banco que eu comecei a investir, quando tinha alguma dúvida, tinha que ligar para Curitiba, daí falava com uma pessoa pelo telefone, era muito difícil. Então, chegou 2014, eu fui morar em Nova York, eu queria conhecer o Wall Street, era o meu sonho. Né? Touro. Lá aquele local é fantástico e dali para frente eu fiquei com isso, com a vontade de trabalhar no mercado financeiro. Mas eu confesso que eu achava que era muito difícil entrar nesse mercado. E depois eu fui perceber que não, tinha que fazer uma certificação, obviamente tem que estudar, fazer uma prova, mas não era assim. Eu até comento com os amigos que passar na prova da OAB foi mais difícil, né? Pois é, né? Então a certificação até de certa forma só requer estudo, mas é possível passar, né? E aí fiz a certificação e comecei a trabalhar nesse mercado. A gente já está completando. Eu sou investidor há mais de 10 anos, mas trabalhando aqui do outro lado do balcão como assessor, como especialista em investimentos, já vão completar mais de 4 anos. Sensacional. Pessoal, a gente está conversando com o Roberto Pereira, ele que é do mercado financeiro, tem a Atex.
E aqui na cidade de Blumenau, acaba de completar um ano. Como é que foi esse primeiro ano? Poxa, a gente está muito feliz. A gente tinha uma meta de dobrar, né, de tamanho, a gente alcançou ela. E uma das coisas, esse ano a gente teve na Netflix, né, teve um documentário sobre o Senna, né? Sim. E o Senna é o meu maior ídolo, assim, é um cara que marcou a minha infância e eu sempre tive ele como um exemplo, né? E o Senna falava uma coisa muito importante, assim, né? Você faz uma coisa bem feita ou não faz. Exato. E eu sempre falo para as pessoas aqui, cara, se é para te ir trabalhar, tu saiu de casa, tu acordou, tu tem que dar o teu melhor, né? Sim. Então, nesse primeiro ano, a gente deu o nosso melhor, trabalhamos muito, olha, em média 12 horas por dia, e o resultado veio. Apesar das adversidades que a gente encontra no Brasil, a gente dobrou o tamanho da empresa. Hoje a gente tem mais de 100 milhões sob custódia, somando todo o patrimônio dos clientes aqui, passa de 100 milhões. A gente dobrou de faturamento, dobrou de time. Então, esse ano a gente tem essa mesma perspectiva de dobrar de novo. Sim. E o nosso planejamento para os próximos 5 anos é dobrar todo ano. E é plenamente possível, porque isso depende só de pessoas. Então, meu maior desafio hoje é contratar e treinar pessoas. Claro. Né? Isso é muito bom. Então, assim, a gente está bem feliz com os resultados e temos certeza que estamos no caminho certo. Você vê, né? Eu queria te fazer uma pergunta que é mais uma curiosidade também, que é minha. Essa questão da alta do dólar, isso interfere muito no teu trabalho? Então, eu venho falando para os clientes investir no dólar, né? Ter investimentos dolarizados, quando estava 4,80, quando estava 4,90, né? Inclusive, assim, essa é uma área... Tempo bom. Saudade do tempo que eu vivia. Né? Essa é uma área que eu sou especialista em investimentos no exterior, então todo mundo que tem uma carteira de investimentos, no mínimo 10% do patrimônio dele tem que estar dolarizado. Sim. E pelo menos assim, o ideal é 25% a 30%. Então o dólar ele muda de preço devido a vários fatores, né? Então às vezes pode ser uma questão interna ou externa, questão cambial, a questão de fluxo de compras e vendas do Brasil, mas o que a gente percebeu nos últimos meses foi um estresse em relação ao atual governo, uma crise, né, no governo atual, e também a posse do Trump. Então se criou uma expectativa muito grande em relação aos Estados Unidos e uma baixa expectativa em relação ao Brasil. Então fortaleceu a moeda americana em relação à nossa. Sim. A nossa moeda no passado foi a segunda moeda que mais valorizou no mundo. É muita coisa, né? A gente perdeu muito poder de compra. Imagine, quem dolarizou o seu patrimônio, tinha um investimento no exterior, ganhou mais 20% no ano. Isso. Só o fato de ter dolarizado. Mas eu acredito que agora o dólar vai dar uma arrefecida, tanto que essa semana ele já começou a ficar ontem abaixo de 6, e a gente imagina que ele vai ficar nesse patamar por aí, né? Ô Roberto, para quem está assistindo a gente aqui no Valor Entrevista, eu quero te fazer uma pergunta bem simples. Olhando para a lente, explica para quem nunca fez investimento de nada. Por onde começar? Então, quando a gente fala que trabalha no mercado financeiro, as pessoas já imaginam aquele monte de tela, imaginam ações, né, coisas complexas. E não, o mercado financeiro é uma coisa simples e segura, né? Ainda hoje eu vi aqui um assessor conversando com uma indicação que ele recebeu. Ela falou, mas eu sou uma pessoa conservadora. Então, aqui é um local para pessoas conservadoras. A maioria dos meus clientes são conservadores, não fazem operações de ações, nada disso. Eles investem em produtos de renda fixa, né? Que no Brasil é muito bom, o juro é muito alto, então dá para ganhar muito dinheiro. Se eu puder dar um conselho, a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é manter uma reserva de oportunidade. Ou seja, você ter o teu curso de vida de pelo menos 6 meses num local que você possa acessar no momento que você precisa. Ou seja, não pode ser um investimento que está travado. As pessoas normalmente deixam na poupança, né? Qual que é o problema da poupança? Ela é segura, ela tem uma boa liquidez, ou seja, eu posso acessar a qualquer momento, mas a poupança ela não me dá retorno. Ela é um retorno que realmente vai para a inflação. Então, um CDB de um bom banco que pague pelo menos 100% do CDI é um bom investimento, Tesouro Selic ou fundos de investimentos atrelado ao CDI. As pessoas confundem o CDI com o CDB, que são siglas parecidas, né? Sim. O CDB é um produto de investimento e o CDI é o juro no Brasil. O juro é o CDI, então o custo de dinheiro no Brasil é o CDI, hoje está mais de 12%, então dá 1% ao mês. Já é um bom investimento, né? Ganhar 1% ao mês, eu até falo para os clientes, eles ficam mal acostumados, né? Eles falam assim, pô, Roberto, deu só 1%, eu falo, meu Deus, mas 1% é muito bom, né? É que a gente está num cenário de juro alto no Brasil, mas não era para ser assim, o juro normal era para ser 7, 8, né? Não era para estar no patamar que está. Pessoal, Roberto Pereira exclusivo aqui no Valor Entrevista, ele que é da Atex Investimentos. Agora, antes da gente ir para o nosso segundo bloco, eu quero te perguntar o seguinte, qual o diferencial da Atex? Então, essa é uma pergunta muito boa, sabe? Pergunta boa, hein, Roberto? Essa pergunta
que tu fez tem muito a ver com o nosso crescimento, né? Aquilo que eu falei antes, esse fato da gente fazer bem feito as coisas é um diferencial. Eu sempre falo que a gente tem que aproximar o mercado financeiro das pessoas. Quando eu fui trabalhar na EQI, a EQI é uma corretora do Banco BTG, eu fui trabalhar em Florianópolis, fiquei um ano e pouco lá, e eu olhava aqui o Vale do Itajaí, toda a nossa região, Blumenau, Gaspar, Indaial, Timbó, Pomerode, Ilhota, Luiz Alves. Região riquíssima. Isso, riquíssima e muito mal atendida, com péssimos produtos financeiros, pouco acesso a pessoas, a bons profissionais. Então, o que eu falei? Pô, nós temos que fazer um trabalho para aproximar. Então, a Atex veio aqui para aproximar realmente do mercado financeiro as pessoas. O nosso principal diferencial é essa proximidade. A gente tem reunião mensal com nossos clientes, todo mês a gente bate um papo. A gente tem uma transparência e também prestação de contas e oportunidades. Imagina, você está aqui dando uma entrevista, você não sabe o que está acontecendo lá no mercado financeiro. Exato. Então, o especialista aqui vai fazer contato contigo, vai te mandar uma mensagem, ou ele já tem combinado contigo, quando aparecer um produto assim, é um bom investimento para você, você dando ok, ele vai providenciar. Claro. Então, a gente entrega muitas oportunidades. Ontem ainda um cliente falou, cara, às vezes eu até fico desconfiado, assim, porque, pô, é tão bom que eu fico pensando, pô, nem parece ser verdade. Mas, de fato, é isso, tem muitas boas oportunidades. Para o cara perder dinheiro hoje no Brasil, ele tem que se esforçar, porque está tão bom que se ele investir renda fixa, ele vai ganhar muito dinheiro, se ele investir no exterior, ele vai ganhar dinheiro, se ele investir em ações, fundos imobiliários, ele também vai ganhar dinheiro. Exatamente. Pessoal, Roberto Pereira, exclusivo aqui no Valor Entrevista. A gente vai para o segundo bloco, porque tem muita coisa boa aqui para a gente conversar a respeito do mercado financeiro, da Atex Investimentos. Então, te convido a ficar aí para assistir o nosso segundo bloco. Não sai daí e já voltamos. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional sobre o mercado financeiro, sobre investimentos e com quem entende deste assunto. Nós estamos na Atex Investimentos conversando com Roberto Pereira, da cidade de Gaspar, mas que atua nesse Vale Europeu e nessa cidade maravilhosa, a cidade de Blumenau. Antes de a gente ir para a próxima pergunta, por que você veio para Blumenau? Por que não fez a operação lá, cara? Então, era um projeto da corretora. Quando eu fui contratado pela EQI, eu já era cliente da EQI, sim, e aí recebi propostas na época de outras duas instituições, e aí fui falar com a EQI, pô, estão querendo me contratar aqui. E eles, não, a gente também quer te contratar. E aí eles falaram, olha, você vai ter que vir para Floripa, ficar pelo menos um ano aqui para aprender a nossa cultura. A gente sabe que você é um bom investidor, mas precisa aprender a cultura da empresa. Claro. E depois a gente vai abrir um escritório em Blumenau. E a gente quer que você toque esse escritório aqui. Entendi. E aí quando virou corretora, eles me chamaram, o BTG comprou, né, 49% da nossa empresa. Ele falou, Roberto, agora a gente quer que tu abra um escritório teu lá em Blumenau, plugado na corretora. Eu falei, pô, mas eu poderia abrir também em Gaspar, tem outras cidades, né? Eles falaram, não, a gente quer Blumenau, né? Porque a Blumenau é a cidade de polo, então assim, ela abrange todo o Vale do Itajaí. É a principal cidade. A região aqui é uma região muito pujante, mas eu quero muito, tão logo, abrir uma filial em Gaspar, com certeza, assim, a Gaspar, eu amo aquela cidade, moro lá, né? Brusque então, também assim, é boa, né, cara? Cara, Brusque é muito bom, Indaial, a nossa região aqui, Timbó, a gente tem clientes em Pomerode, em Ilhota, a região aqui é muito próspera, né? As pessoas aqui, elas sabem poupar, elas trabalham muito, elas só talvez, muitas vezes, não sabem investir e não fazem bem por medo, e esse medo vem da desconfiança, da falta de conhecimento, né? Exatamente. Então, quando a gente passa esse conhecimento, entrega esse valor, as pessoas sentem mais vontade e elas veem resultados e ficam felizes, né? Exato. Ô Roberto, e qual a importância da educação financeira, cara? Então, eu sempre falo que isso é um divisor de água na vida das pessoas. Eu tive algumas revoluções na minha vida. Uma delas foi aprender a investir. Eu aprendi por conta própria e na época era muito difícil. Hoje em dia a gente tem acesso à internet, tem trabalhos como o teu que levam conteúdo para as pessoas de graça, né? As pessoas estão aqui tendo acesso a você sem ter que pagar nada. Naquela época não, então a educação financeira ela transforma as vidas, as pessoas sabem poupar às vezes, mas não sabem como organizar, como fazer um planejamento financeiro e muitas vezes por falta de conhecimento caem em golpes. Toda hora a gente vê alguém que caiu numa pirâmide ou que investiu em alguma coisa que não sabia o que estava fazendo e aí perdeu dinheiro. Então a educação financeira é uma coisa que os pais têm que ensinar e as escolas também. E a gente, quando tem oportunidade, como é o teu caso hoje, também tem que levar esse conhecimento para transformar a vida das pessoas. Exatamente, trazer essa cultura da educação financeira é importantíssima, né, Roberto? Muito.
Isso aí muda a vida das pessoas, assim, a gente pega vários cases, assim, que a gente vê o quanto a pessoa em um ano mudou de patamar, em 5, então, e aí vai, por aí vai. Vamos falar dos erros? Quais são os principais erros que você vê as pessoas cometendo? O que eu percebo, as pessoas às vezes querem começar a investir, mas elas não têm um planejamento, não têm um plano. O Warren Buffett, ele tem uma frase que é muito boa, ele fala o seguinte: o risco vem de você não saber o que está fazendo. E eu atendi ainda ontem um senhor de 62 anos, Jovem. que ele já está na fase ele é aposentado e ele precisa de dividendos, né? Ele está numa fase de receber juros, não mais de multiplicar patrimônio. O que ocorre? O patrimônio dele estava mais de 70% alocado em fundos imobiliários, que é muito bom. O fundo imobiliário paga juro mensal, isento de IR, é melhor às vezes do que você alugar uma sala ou uma casa, né? Ter um imóvel de aluguel. Porém, ele estava muito concentrado. 70% é muita coisa. Então eu falei para ele, ó, a gente tem que olhar para esse patrimônio do senhor aqui, a gente vai realocar ele. O senhor vai ter uma boa parte em renda fixa. Aí ele falou, não, mas eu preciso do juro mensal. Mas a renda fixa também dá juro mensal para o senhor. E ela não vai ter tanta volatilidade. Volatilidade é balançar, né? Sim, às vezes sobe e desce. Então, a pessoa não sabia o que ela está fazendo, ele tinha uma ideia boa, que ele precisava de juros mensais, mas ele não sabia o melhor caminho. Sim. Então, não fazia uma boa diversificação. Veja só, em 2023, o segundo pior investimento foi o dólar. Ele caiu quase 9% no Brasil. Ano passado, ele foi o segundo melhor investimento. O primeiro foi o ouro. Então, o que isso demonstra? Nem sempre um ativo que vai muito bem num ano vai ser o melhor no próximo. Exato. Então, o que a gente sabe? Que se você tiver uma carteira bem diversificada, você vai ganhar bem sempre. Não precisa tentar acertar. As pessoas perdem mais dinheiro tentando acertar. Quando alguém me encontra no elevador, sabe que eu trabalho no mercado financeiro ou no avião, eles vêm, me dá uma dica, me dá aquela quentinha. As pessoas acham que a gente tem algum segredo, né? Não, a gente tem conhecimento. O gênio da lâmpada. Isso, mas as pessoas querem atalhos. É a mesma coisa. Pô, agora eu preciso emagrecer. O que eu estou querendo fazer? Regime, é comer menos, fazer academia. Mas as pessoas, não, vai tomar um remédio. Não, cara, remédio é atalho. Ele pode até ser utilizado em algum momento, né, para complementar o tratamento com o médico. Mas eu preciso fazer uma dieta e preciso fazer exercício, não tem mágica. Nos investimentos é a mesma coisa, não tem atalho. Quando as pessoas buscam atalho, elas perdem dinheiro. Para quem está assistindo a gente agora pelo Valor Entrevista, tem uma idade certa para começar a investir? Por que eu te pergunto isso? Porque eu já educo os meus filhos para começar a guardar a grana deles, inclusive eles já têm conta compartilhada comigo em um aplicativo, né? Tem alguma idade específica? Olha, eu recomendo a partir do momento que a criança já tem contato com matemática, já começar a ensinar. Eu fiz isso agora nas férias, a minha filha Alice, ela tem 7 anos, e ela tem um dinheiro investido que a gente recebeu de uma indenização, uma ação que a gente fez contra uma companhia aérea, e na época eu falei para minha esposa, já que ela ganhou essa indenização, vamos aplicar para ela, né? Até na época eu tive que, entre aspas, discutir com o promotor, porque como ela é menor de idade, esse dinheiro ia ficar na poupança. Aí eu peticionei para o juiz e falei, não, poupança não, pelo amor de Deus, vamos botar num investimento melhor, né? E o juiz ainda bem acatou meu pedido. Mas nas férias eu fiz uma conversa com ela e expliquei como é que funcionava um banco. Foi a primeira coisa que eu expliquei para ela, como é que funcionava o banco e como é que funcionava a multiplicação do dinheiro. E aí, por coincidência, olha como a tua pergunta é legal. Ontem ela chegou e me perguntou, tá, pai, quando que a gente vai lá no banco colocar mais dinheiro, né? Aí eu falei, não, mas a gente faz por Pix hoje em dia, não vai mais no banco, né? Mas eu tô até pensando em gravar o vídeo, eu vou combinar com a Sinara de levar ela no banco lá para ela ver como é que funciona, para depositar. Então, a partir do momento que a criança tem contato com a matemática, que acontece ali pelos 6, 7 anos, já faz sentido ensinar ela a maioria dos pais dão mesada, né? Então, é o meu caso. Isso, tu ganhou R$100 de mesada, beleza, vamos pegar aqui R$30 e tu vai guardar. Deixa ela aproveitar o restante do dinheiro, que também é importante, né? Ela fazer o bom uso disso, mas ela aprender a poupar desde cedo. Isso é uma lição valiosa que tu vai entregar para os teus filhos. Exatamente, isso eu aprendi também lendo O Pai Rico e Pai Pobre. Esse livro é um livro que traz conhecimentos universais, é um livro que já foi escrito há bastante tempo e que é muito atual. Exatamente. Pessoal, Roberto Pereira é exclusivo aqui no Valor Entrevista. Nós estamos na cidade de Blumenau, aqui nesse belíssimo escritório da Atex Investimentos. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Tem alguma história de algum cliente que você pode compartilhar que te orgulha? Então, a gente atendeu um casal que, eles faziam o mais difícil, que era economizar. Mas, infelizmente, eles estavam muitos anos guardando dinheiro na poupança. Então, estavam, às vezes, perdendo para a inflação. A gente atendeu eles, começou a fazer um planejamento, pensando na liberdade financeira deles.
As pessoas pensam que a liberdade financeira é o seguinte, eu atingi um patrimônio e aí não vou mais trabalhar. Não, as pessoas continuam trabalhando, Claro. mas essa liberdade dá segurança de você tomar decisões, às vezes pedir a conta do emprego ou mudar de área, isso é liberdade financeira. E esse casal, ele tinha alguns sonhos. O primeiro sonho era fazer uma viagem para o exterior, o outro sonho era mudar de apartamento, o outro sonho é pensar mais na frente da aposentadoria. E a gente já conseguiu realizar os 2 primeiros sonhos, que era viajar para o exterior. Ótimo. E agora eles estão trocando de imóvel. Então, assim, no dia que eles fizeram isso, eles mandaram mensagem: pô, Roberto, a gente está aqui celebrando, aquele planejamento que você ajudou a gente a fazer está dando certo e funcionou. Então, isso é muito recompensante, a gente vê as pessoas realizar sonhos, né? O nosso trabalho aqui é esse, de fazer as pessoas chegarem no objetivo dela mais cedo. Talvez sozinho eles estavam fazendo o mais difícil, né? Poupando, deixando na poupança. Eles iam levar muitos anos conosco, eles conseguiram abreviar isso. Então, isso é o nosso pagamento, né? Esse é o nosso grande gol aqui na Atex. Perfeito. E o que você visualiza para o futuro da Atex? Esse é um mercado no Brasil que está em franca expansão. Apesar da gente não estar num momento econômico muito bom, mas a gente cresce muito. Por quê? A gente faz um trabalho bem feito e a gente tem muitas boas oportunidades, né, para os clientes. Por exemplo, essa semana a EQI, que é a corretora que a gente é sócio, fez um produto financeiro que vai pagar 16% ao ano com juros mensais isento de IR. Essa é uma rentabilidade assim, muito boa e esses são produtos que só a gente tem aqui, só quem é nosso cliente. Então, assim, apesar de ter uma Selic alta como a gente tem, não é bom para a economia num todo, mas para quem tem dinheiro para investir, o momento é fantástico. Sim. Então, o nosso plano é expandir. A gente tem um planejamento dos próximos 5 anos, todo ano dobrar de tamanho, e isso vai implicar a gente ter filiais aqui na região, vai ter uma filial em São Paulo, vai ter uma filial em Florianópolis. No nosso planejamento estratégico, a gente já previu isso desde o início e a gente está mês a mês trabalhando para cumprir esse planejamento. Perfeito. Valor entrevista exclusivo na Atex Investimentos, aqui com o Roberto Pereira. Tem uma faixa de atendimento que você coloca à disposição dos seus clientes? Como é que funciona isso? Então, a assessoria de investimentos, a gente começa a atender pessoas que têm um patrimônio de pelo menos R$100 mil. Então, o meu time aqui na Atex, a gente atende pessoas, ela já tem uma poupança, às vezes conseguiu economizar ou vender um imóvel e tem a partir de R$100 mil a gente atende. Sim. Eu acabo atendendo pessoas que têm um patrimônio maior de R$1 milhão. Então, as pessoas de 100 até 1 milhão acabam sendo atendidas pelo time. Quem tem mais de R$1 milhão, aí vai ter um atendimento exclusivo comigo. Vai direto com você. Isso, é questão de tempo, né? No começo eu atendia todo mundo, agora como a gente tem um time, Ótimo. então eu consigo aqui com meus sócios abraçar mais pessoas. Planejamento. Isso aí. A gente desde o início planejou isso e é também por faixas de atendimento, né? Então assim, a gente sabe que a pessoa vai contar com toda a nossa expertise, obviamente todos os clientes eu olho as carteiras, acompanho, mas o contato mais direto vai ser com algum sócio meu, Claro. que é tão qualificado, até às vezes melhor do que eu em alguma área, né? Exatamente. E falando em qualificação, uma das coisas que eu achei muito legal aqui na Atex é justamente essa mentoria, cara. Eu preciso que tu esclareça como é que vocês trabalham, porque é sensacional você colocar à disposição do brasileiro, em especial aqui na região do Vale Europeu, uma mentoria em finanças. A gente criou esse produto devido a uma demanda, né? As pessoas às vezes, pô, Roberto, eu tenho R$10 mil, queria ser teu cliente. A gente não consegue atender todo mundo por uma limitação até de tempo. Então eu falei pro time, a gente tem que criar um produto que qualquer pessoa possa ser nosso cliente, basta ela adquirir esse produto e a gente vai acessar, ela vai ter acesso a gente. Então a gente criou uma mentoria chamada O Novo Caminho. Essa mentoria, ela dura 3 meses, a pessoa vai ter um contato com uma psicóloga que vai organizar as questões, às vezes, emocional dela. Muitas vezes a pessoa não consegue economizar, não porque ela não ganha, ela ganha mal, mas sim porque ela desconta no dinheiro, às vezes, uma frustração dela. Como às vezes acontece com comida, com álcool e outras coisas do tipo, é a mesma coisa com o dinheiro. O especialista aqui do meu time vai fazer um planejamento financeiro para ela vai começar a entender como é que faz para poupar, como é que ela cuida da receita, faz uma planilha, um planejamento, e eu vou auxiliar essa pessoa ao final da mentoria a montar uma carteira de investimentos. Então, em 3 meses a gente pega a pessoa do zero, às vezes que nunca investiu na vida, e ela com 3 meses ela começa a investir e sair daqui tendo certeza de tomar decisões corretas e cuidando do futuro dela e das pessoas que ela ama, né? Tem algum caso para compartilhar? Cara, o último caso assim foi bem interessante. Eu estava retornando de Balneário Camboriú e a Stephanie trabalha conosco. A gente chamou um Uber em Gaspar e ela veio para Blumenau. Eu fiquei em Gaspar e ela chamou o Uber. No caminho de Gaspar para Blumenau, ela vendeu a mentoria para um moço que é motorista de Uber, né?
E ele foi um case assim, fantástico, porque na primeira reunião ele falou para mim e para a Fernanda, que é a psicóloga que faz esse trabalho, que ele achava que ele ganhava pouco e que ele não dava conta de pagar as contas. A gente começou a planilhar, botar tudo que ele ganhava como Uber e quais eram as despesas, já estava sobrando dinheiro, só que ele não sabia, porque ele não controlava o básico. Quando a gente perguntou quanto tu ganha, ele não sabia dizer. Quais são as tuas despesas? Ele não sabia. Então, essa organização básica a gente ensinou ele a fazer. Ele já está indo para o 3º mês agora da mentoria, termina agora em janeiro, e ele já começou a ter os primeiros investimentos. Então, assim, está feliz da vida, a esposa dele deu um depoimento feliz, imagina. Eles têm um filho pequeno. Então, essa mentoria, eu digo que ela faz bem para a nossa alma, porque a gente entrega muito valor para as pessoas, claro. Pagando muito pouco, elas têm acesso a especialistas que talvez elas não teriam devido ao patrimônio que elas têm. Mas a gente encaminha elas para chegar lá. Eu tenho certeza que esses clientes em pouco tempo vão ter R$100.000, daqui a pouco 1 milhão, e vão ser pessoas que vão chegar na aposentadoria diferente da maioria. Infelizmente, a maioria das pessoas, quando se aposenta, o que recebe do INSS não é suficiente para manter o seu padrão de vida. Ela acaba dependendo do apoio de um familiar, de um amigo, ou continua tendo que trabalhar. Então, ter um planejamento aqui, planejar isso, fazer poupança, isso vai fazer muita diferença. Na forma dos juros compostos, Alan, o que mais funciona é o tempo e a tua capacidade de poupança. Claro. As pessoas estão muito preocupadas com a rentabilidade, mas o que mais funciona é o tempo, depois é a capacidade de poupança. Então, se a pessoa começa, ela vai cuidando desse dinheiro, quando chega na aposentadoria ela vai estar mais tranquila e vai poder curtir bem a aposentadoria sem se preocupar com as contas. E é importante começar com o pé direito, da maneira certa. Isso. Então, assim, o que eu aconselho para as pessoas? Busque apoio de um especialista. Às vezes converse, né? Tem acesso a boas pessoas hoje na internet, tem bastante vídeo. Roberto, mas eu preciso de realmente alguém para me guiar. Então procure um mentor. A gente faz esse serviço, mas pode procurar uma outra pessoa capacitada. Claro. Eu tenho mais de R$100.000. Faz contato conosco aqui na Tex, que a gente vai ter o prazer de te atender e te ajudar a realizar sonhos. Perfeito. Pessoal, Roberto Pereira, exclusivo no Valor Entrevista, e agora com a nossa tradicional mensagem aos nossos seguidores, às pessoas que você ama, aos seus clientes. A lente do Valor Entrevista é tua. Marlon, primeiro te agradecer pela oportunidade de te receber aqui, a gente ficou muito feliz. Dizer que esse vai ser um ano espetacular, eu tenho certeza que esse vai ser o melhor ano das nossas vidas. É um ano da colheita, então a gente plantou e vai colher. Então as pessoas têm que cuidar realmente daquilo que elas podem controlar. Que é o quê? Cuidar bem do meu trabalho, cuidar bem da minha família, cuidar bem do meu corpo. O restante a gente não controla. Às vezes as pessoas desanimadas com as questões do governo atual e ficam reclamando. Não, vamos focar naquilo que a gente pode cuidar. Então, fazendo isso, tenho certeza que vai ser um ano incrível e conta com a gente para realizar seus sonhos. Perfeito. Eu vou te pedir só mais uma dica, um livro legal para quem está precisando estudar sobre esse segmento. Eu vou te dar ele de presente, então, eu tenho aqui no escritório, que é o Psicologia Financeira. Perfeito. É um livro que a gente está lendo com o time aqui, é um livro fantástico, eu acho que depois do Pai Rico, Pai Pobre, com certeza é um livro que ajuda muito as pessoas a desenvolverem essa capacidade de cuidar bem do seu patrimônio. Perfeito, então. Roberto, papo sensacional mais uma vez, como sempre, agradeço. É uma aula estar conversando contigo, sobretudo nesse segmento maravilhoso que é o segmento financeiro. Vocês tiveram aí uma aula com o Roberto Pereira aqui da Tex Investimentos. Uma entrevista exclusiva aqui da cidade de Blumenau. Compartilhe o nosso vídeo e, claro, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado.